Olá, eu sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! E no episódio de hoje vamos falar sobre amor jovem. Então, a gente selecionou 2 filmes amorzinhos, não, nem tanto, mas que contam sobre a vivência adolescentes. Entre eles, o primeiro escolhido foi o filme Casulo, que é o filme alemão da diretora Lionel Kinkendorf. Falei certo, amiga? Meu alemão diz que você está completamente certa. Todas as aulas de alemão que eu tive. Que conta a história da Nora, uma adolescente de 14 anos que tá tentando descobrir, né, seu lugar no mundo, o que gosta, o que não gosta. Só que aí há esse rompimento que todo mundo sabe que acontece em histórias de amor, de surgir a sapatão responsável por sacudir a vida pacata e monótona da Nora, que é a Romy. E aí, no momento que Romy surge na vida da Nora, tudo se transforma e ela começa a ver outras formas de amor. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes de Casulo, é a gente acompanhar essa evolução, tanto física como mental da Nora, tentando se descobrir, tentando entender. E eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas. E então agora vamos um pouco para a história de Nora e Romy. Como começa isso, como se dá o início desse filme e dessa história de... Seria amor, amiga? Não sei, acho que romance. Vamos trabalhar com romance. É uma autodescoberta também, né? E uma das coisas, assim, das primeiras cenas já do filme que eu acho mais bacanas, assim, é que Nora, logo de cara, já passa pela transição da entrada da puberdade, né? Tipo, durante uma aula de ginástica. Quem já passou por isso sabe o quanto constrangedor é a primeira menstruação. E, infelizmente, a Nora teve sua primeira menstruação no meio de uma aula de ginástica. Então, todo mundo viu que ela estava menstruada. E o que eu acho mais legal dessa cena não é o constrangimento, né? Porque, tipo, é constrangedor você se sentir, tipo, lá e não saber o que fazer. E sem falar que era o fato de ser a primeira menstruação da Nora, foi o fato da Romy, mesmo sem elas nunca terem se falado, sentir que a Nora precisava de ajuda. Então a Romy vai no banheiro, pede a calça da Nora e ela mesmo limpa. E aí eu acho, tipo, uma quebra de padrões, né? De, tipo, dessa ligação que o sangue é algo nojento, que é algo que a gente precisa esconder e tal. E, tipo, pelo contrário, tipo, rola uma sororidade tão bonita entre as duas. Só nesse primeiro contato, a Nora limpa a calça dela e devolve da pia, sabe? Sem demonstrar nenhuma nojo, nem falta de naturalidade na ocorrência, né? Porque é algo natural pra gente. A gente tem isso todo mês. Mas, tipo, lidar com a menstruação de outra pessoa e ter essa quebra, né, do padrão de, tipo, ai, meu Deus, tá menstruada. E, tipo, ela acabar ajudando a menina nesse processo, eu achei uma das cenas, assim, muito legais, assim, do processo. E foi uma coisa até que a própria Lionel falou, que desses filmes do padrão adolescente é um assunto que é pouco abordado, né, a menstruação. Então, ela quis já trazer nas primeiras cenas essa abordagem. Isso me lembra uma coisa engraçada, amiga. Em Portrait, né? Do Retrato de um Jovem em Chamas, tem uma cena de menstruação também com cólica e tal. É como se a gente nunca via isso em filme, porque também eu acho que a gente não tinha realizadoras fazendo, né? Porque é uma coisa que é uma coisa que permeia a vivência de algumas pessoas, né? Então, retratar algo que acontece com pessoas. E aí isso acontece, né? E aí faz parte da transição, dessa coisa da juventude. É um momento bem marcante mesmo, né? Na transição, pra quem passa por esse processo. Outra coisa também que ela desmistifica e que eu acho muito interessante, e que isso você vê mais em filmes feitos por mulheres, né? Essa abordagem também do prazer individual de uma mulher, né? Tipo, a cena de masturbação, tipo, que Nora tem quando ela, tipo, tá na piscina com uma das amigas da irmã, e aí ela meio que se sente excitada e sai correndo e vai pro banheiro. Tipo, é meio que tipo o primeiro contato dela com a própria sexualidade, né?
E é um pouco depois dessa ocorrência da menstruação e tal. E meio que, tipo, é um verão na vida de Nora que todas as novas experiências acabam acontecendo, né? Ligado ao corpo dela e à sexualidade dela. Isso eu também acho interessante, assim. Outra coisa também, assim, que eu acho agora já indo pra relação de Home e Nora. Essa cumplicidade delas, sabe? Estarem juntas, ter sido rápida, mas ao mesmo tempo ter sido intenso, né? Essas intensidades da vida adolescente. Essa intensidade eu acho que é muito legal, porque mostra como é ser jovem mesmo, né? Tipo, é um retrato mesmo de uma juventude num recorte específico, né? Estão vivendo um momento bem contemporâneo, né? Não tem essa discussão, nenhum problema, nenhuma questão sobre a sexualidade em si. E outra coisa também que eu acho interessante, que é a primeira vez que a Nora se dá consciência também do fato da mãe ser uma alcoólatra, né? Ela toma consciência de, tipo, minha mãe tem algum problema com isso de bebida, sabe? Tipo, meio que a irmã também tornava o mundo de Nora mais protegido. Eu também tive essa impressão. E é muito engraçado a ironia da própria Nora criar lagartas que vão se transformar em borboletas, né? Que tem muito a ver com o momento da Nora também, durante o decorrer do filme. Que ela realmente está num casulo de proteção, e aí aos poucos ela começa a sair, seja pelo fato de estar, tipo, saindo da zona de conforto e de segurança, que era não conhecer pessoas novas, né? Continuar com os amigos da irmã. Porque a Home é muito espiritualiana, né? Uhul, vamos sair, vamos viver intensamente. E aí meio que ela acaba levando Nora pra isso, de tipo, vamos tomar banho de rio pelada, vamos curtir pra caramba. E aí é coisas que a Nora não tinha vivenciado, né? E aí meio que é esse rompimento do casulo e realmente ela começa a voar pelas asas dela. E isso eu acho fantástico, assim. E principalmente a forma que a Lena leva esse personagem, conduz esse personagem, porque você vai vendo realmente aos poucos que cada vez o corpo dela também vai se abrindo, né? Tipo, as asas é muito mais sobre isso também, da performance corporal da Nora durante o filme, né? Porque ela começa retraída, sem olhar nos olhos, tipo, sempre o olhar meio cabisbaixo e tal. E aí ela termina, tipo, dando a volta por cima, assim, né? E tendo o coração quebrado pela primeira vez, né? Toda sapatão sabe que provavelmente o primeiro romance da adolescência não vai ser pra vida toda, né? Tipo, é meio que 80, 90% que não acontece isso. E é muito difícil lidar. Eu também já fui uma Nora um dia e eu sei como é difícil ter o coração quebrado por um fim do namoro que você achava que era a mulher da sua vida. E então eu acho isso muito interessante. E eu gosto muito também, amiga, eu não sei se você teve essa sensação desse final aberto. Eu gosto muito dos finais abertos, sabe? Principalmente em filmes assim de adolescente, porque realmente demonstra que a vida vai seguir como ela quiser, sabe? E o fato dela estar andando de bicicleta, eu achei lindo demais aquele final. Eu acho muito legal isso, quando a cineasta consegue pensar os elementos e criar uma estrutura toda que conversa, né? Então, ela cria as lagartas, né? Ter os viveirozinhos lá com as lagartas e fazer toda essa construção poética. Eu acho muito legal quando um cineasta consegue fazer isso e ainda conseguir trabalhar questões que parecem tão cruas, né? No sentido, assim, dessa vivência. Uma coisa que eu acho muito legal é que desde o começo você mostra que ela vai se machucar. Aquela cena que a gente sempre fala da brincadeira lá com os amigos da irmã dela e tal, que ela acaba se machucando. E eu acho que ela já tá dando um gostinho dizendo, ó, gente, se prepare que essa menina vai sofrer. Aqui é um sofrimento físico e depois é um sofrimento, né, emocional. E vai muito do fato também que não necessariamente você precisa sofrer pra ter um crescimento, né? Uma amostrazinha no começo, né? Não é um filme que não tem sofrimento. Tem. Ela pode sofrer. Só que ao mesmo tempo, como você falou do final aberto, é tipo, teve grandes acontecimentos de autodescoberta, né, nesse processo. Conheceu uma pessoa, se apaixonou pra caramba. A gente tá dando spoiler porque a gente faz isso. E depois acaba que ela precisa viver com esse coração partido e viver outras coisas depois, né? Então é
é bem isso, né? É um mundo de possibilidades, nada se encerra depois do primeiro amor, né? Sim, sim. Até como a diretora define o gênero do filme, é tipo coming of age, né? Tipo, meio que o momento que a chave gira. Meio que é o momento mais importante da juventude de Nora foi essa chegada de Home, se descobrir, entender o que ela gosta, o que ela não gosta. O que eu achei muito interessante é o fato que a Leone usa muitas simbologias, assim, dentro da narrativa e do roteiro, por fato de cortar os cabelos, né? Isso, no meu caso, também aconteceu isso na adolescência. Foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, sabe? Que é isso, eu me identifiquei muito com o filme, gente. Eu tenho que falar que eu levei muito pro lado pessoal, assim. Me reconheci muito em Nora. E aí a gente percebe a importância de ter Nora no mundo audiovisual, né? E como é importante criadoras como a Leonel, mulheres, diretoras, criadoras no audiovisual, para que a gente consiga cada vez mais isso se tornar uma rotina, né? A gente se vê no cinema e eu acho que a Leonel conseguiu isso de uma forma unânime, assim. Agora eu acho interessante irmos para algumas curiosidades sobre o filme. É que o diretor de fotografia, o Martin Neumann, ele fez questão de trazer a ambiência da luz, de remeter esse sonho e fantasia, como se a própria Nora sentisse essa ambiência e também percebesse que esse era um momento único da vida e tipo um momento caloroso e mais como uma lembrança mesmo da própria Nora, esse verão que tudo aconteceu e que ela se descobriu uma linda borboleta, né? Eu achei muito fofo esse cuidado, né? Esse zelo, assim, pela fotografia. E realmente é uma coisa que chama muita atenção, as cores de casulo, né? Sempre muito quente. Outra coisa muito legal é que, tipo, esse é o segundo filme da Leonel. E o primeiro foi Lupin, de 2016. Inclusive, eu queria deixar um apelo aqui às potes que estão ouvindo. Se vocês têm esse filme, manda pra gente no DM, porque a gente não conseguiu achar em lugar nenhum. Então, se você achou, manda pra gente, a gente vai ficar muito agradecido. Real, oficial. E pra encerrar essa parte sobre casulo, só sobre casulo, gente, eu vou citar uma frase da própria Leonel, que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com a própria ambiência e a história de casulo. Abre aspas. Conto histórias a partir do estômago, não da cabeça. O espectador precisa sentir o filme e mergulhar naquele universo, ao invés de questionar tudo o que está acontecendo. Fecha aspas, Leonel Kempdorf. Falei bem, amiga? Alemão perfeito. Agora, amiga, conta mais um pouco sobre o nosso segundo filme escolhido pra hoje. Aí, peraí, deixa eu botar a musiquinha. My little darling knows my nature. My little darling knows my mind. Agora a gente vai entrar no mundo de fábula, porque é bem isso que a Cat Found criou com o filme My First Summer. My First Summer é um filme que foi lançado em 2020 e 2021/2021, né? Que teve estreia lá na Austrália em 2020 e Mundial em 2021. A gente fez, inclusive, a gente gravou, né? Um dica com esse filme e também com Cocoon, né? Com Casulo. São filmes que estão fora do circuito principal, assim, né, de produção. O My First Summer é um filme australiano, né, produzido na Austrália. E o Cocoon é alemão, né? Então a gente tá vendo que a produção também a produção de filmes queer, né, tá crescendo no mundo todo, né? A gente percebe esse processo, né, amiga? A gente começou, toda vez que a gente vai pesquisar mais coisa, tem mais coisa, tanto que a gente às vezes está tendo dificuldade de trazer tudo. Às vezes a gente chega antes de todo mundo. Vocês perceberem, a gente falou desses filmes ano passado e a galera só tá começando a falar do My First Summer e do Cocoon agora, tipo, depois que eles passaram em Sundance e ganharam o prêmio. A gente já tava falando desses filmes, ó, há muito tempo, se liga. A gente traz primeiro aqui as coisas. Mas isso não é uma competição, o que importa é que os filmes sejam assistidos. Então, My First Summer, a gente assistiu ano passado, por aí entre março e tarará. E é um filme muito lindo, porque ele traz justamente, pelo menos pra mim, a sensação de fábula mesmo, né? Acho que é
que é a proposta mesmo do filme, né? É um filme indie, né? Eles traz a história de Cláudia, que é uma menina que vivia isolada com a mãe, que não conhecia o mundo externo. E aí no dia que a mãe morre, que a mãe comete suicídio, então cuidado, gente, tem gatilho pra isso. Ela conhece Grace. E no dia seguinte, Grace aparece perto da casa dela, né? Procurar pra ver se ela tá bem e tal. E aí é onde a história começa mesmo. Elas se aproximam, conversam, trocam experiências e a Cláudia tá muito, muito, muito traumatizada, né? Então tem um processo muito forte de conexão entre elas, porque Grace traz realmente uma outra energia completamente diferente pra Cláudia, que ela não conhecia, né? Engraçado isso, é como se ela tivesse realmente iniciando a vivência, tipo o enigma de Caspar House, né? Tipo, ela vive isolada e aí quando ela começa a conhecer o mundo, ela começa por Grace, né? É como se Grace trouxesse um mundo externo, né? Um mundo diferente desse espaço que a mãe dela criou pra ela, pra Cláudia. Muito fabular, né? Elas realmente estão deslocadas da realidade, assim, externa. E, assim, a Cat Found, ela é uma diretora australiana. Esse foi o seu primeiro longa. Meu primeiro verão, né? My First Summer. Ela dirigiu curtas antes, mas agora também com o sucesso do My First Summer, ela já tá produzindo outro longa, que é muito legal, porque a gente já tem mais produção vindo aí, né? Fazendo isso das entrevistas, né? Que tá rolando muito mais conteúdo agora sobre os filmes do que tinha quando a gente fez o Dica. Que é... A gente teve entrevista, que é uma entrevista muito legal que a Cat Found deu para o Mulheres no Cinema, que é um Instagram e um site muito bacana, que vocês quiserem pesquisar e sempre tem conteúdo muito legal lá, e a entrevista é muito, muito bacana. E eu acho legal como ela traz de forma muito clara qual é o objetivo dela com o filme, né? Que ela disse que queria fazer um filme carinhoso. É um filme queer e empoderador. Eu discordo um pouco dessa coisa do que tivesse um olhar feminino, que eu acho que não existe um olhar feminino. Eu acho que existem vivências. Sim. Mas ela disse que é um filme que ela queria ter visto quando era jovem. Essa mesma coisa que a gente traz, né? Tipo, que só contavam histórias com representação, que as lésbicas sempre morriam, se davam mal, uma traía a outra. Sempre tinha uma coisa assim muito, né? Sim, sim. E aí ela traz justamente uma coisa de leveza mesmo no jeito de contar. E apesar de trazer coisas muito fortes, né, como essa coisa do suicídio, desse trauma, ainda assim essa relação é construída de uma forma muito bonita, né, muito sutil. Acho muito legal isso. De curiosidade, a gente tem umas coisas, assim, bacanas. Primeiro que nessa entrevista também, a Cat Found fala sobre como foi fazer o casting, né, dessas duas. Porque o filme é basicamente elas duas o tempo todo. A Cat fala que ela encontrou a Marquela, não fez um teste, né, mas uma entrevista e tal, e ela tinha a intensidade certa pra fazer a Cláudia. E aí pra fazer a Grace, ela fez um casting, né, fez uma chamada, trouxe várias atrizes, e aí a última atriz do dia foi a Maya, que é quem ficou com o papel. Ela disse que logo no começo, quando elas começaram a fazer a cena, né, com o roteiro e tal, ela disse que percebeu que Maya olhava pra Marquela de um jeito diferente, que era o jeito que ela queria que Grace olhasse pra Cláudia. E aí ela disse que o meu gaydar disparou na hora. Ela disse, existe um jeito, né, segundo a Cat, existe um jeito específico que as garotas olham pra outras garotas, as garotas queer, né, as garotas que estão... E aí isso me lembra uma coisa que é engraçada, né? Essa coisa da desconstrução desse espaço de gênero, que eu acho muito bacana, que esses filmes lésbicos trazem muito. Que é inevitável a gente pensar em feminismo e nessa relação entre as mulheres e ver que durante anos a gente foi incentivada a esse espaço de competição, né? Para além do romance, os filmes lésbicos, eles trazem essa coisa dessa relação amorosa e afetiva entre mulheres, independente da sexualidade, falo. Tipo, essa coisa de você amar outra mulher, independente dessa relação sexual. E eu acho isso muito fundamental, assim. Eu lembrei dessa fala, me trouxe uma fala até de Jules na série Euforia,
no episódio especial, que ela fala que Rue olhou pra ela como outra garota nunca tinha olhado, né? Essa coisa desse olhar amoroso pra outra mulher. Eu acho que tem muita ligação com esse acolhimento, assim, meio que, tipo, dizer, tipo, somos iguais, né? Vamos se unir ao invés de rivalizar, sabe? Tipo, meio que é uma quebra desse paradigma que mulheres, principalmente no sistema, né? No sistema. É construído justamente para que a gente não encontre o máximo do nosso potencial, porque os homens, eles se amam Sim, entre eles, né? Sim. Por que a gente não pode se amar, né, desse jeito também? Não no sentido daí oprimir os outros, mas no sentido de perceber como é bonito você olhar para outra pessoa. E aí eu acho que essa questão do olhar é muito bacana, porque o cinema traz muito isso, né? Essa coisa Sim. como essa pessoa que tá construindo essa narrativa, como a Leone também faz em Cocoon. Essas mulheres que se apoiam, né? Essa coisa de você estar lá e você ajudar a outra numa coisa que... Por exemplo, a Romy ajudou a Nora, independente dela ter uma atração sexual ou, né? Sei lá, tanto faz. É esse amor, esse olhar amoroso entre mulheres. Eu acho muito bonito. E é muito do espelho, sabe? Essas relações sobre se ver, né? Também, nesse olhar, né? Quando você olha o outro, você meio que se vê refletido. E eu acho isso muito lindo e muito intensa na comunidade LGBT. Tipo, muitas coisas não precisam ser faladas, você sente meio que se reconhece, né? Porque quando você chega numa aula e você vê que, tipo, você não é a única sapatão da sala, mas você sabe que, tipo, ó, uma mana aqui, sabe? E meio que essa sensação é muito boa, né? E eu acho que pra Cláudia e Grace rolou muito isso, né? Porque, tipo, Grace, apesar de ser muito impulsiva e tal, ela não tinha muitos amigos também. E a Cláudia foi privada do mundo inteiro, né? Tipo, ela só tinha mãe e meio que as duas meio que se completavam esse vazio de ter essa interação com outra pessoa, né? E eu acho que por isso que elas se identificaram de cara, assim, né? Elas tinham muito mais coisas parecidas do que divergências. É isso que eu acho bonito, porque são escolhas do olhar, né? A diretora que escolhe, né? Esse jeito de olhar para essa história. Uma outra coisa que é engraçada e interessante é perceber como também não é tratado essa questão da lesbianidade, a queerness. E, inclusive, a Cat Found é também queer, né? Se identifica como uma mulher queer. A Maya, que faz a Grace, também. E aí, eu já também vendo entrevistas da Maya, ela falando que foi ótimo participar do filme, porque ela disse que ela sair do armário pra família não foi grande coisa, tipo, foi quase anticlimático. Ela não teve uma grande saída do armário. Todas as questões que se envolvem, a família dela deu muito suporte e tal. Mas fazer o filme, e o filme dirigido pela Cat Found, trouxe pra ela uma possibilidade meio que de celebrar essa lesbianidade, essa queerness, né? Essa coisa de ser quem é e amar sem esse remorso, assim. Eu achei... Também precisa de filmes, de histórias que sejam assim, né? Que tragam nossas histórias para um universo mágico também, às vezes. É muito bom quando a gente tem a representatividade no sentido de histórias que não são vistas e que devem ser contadas. Mas existe espaço para tanto tipo de filme. Então, por que não contar esse tipo de história, né? Eu trouxe também isso porque algumas das críticas que eu li sobre o filme trazia justamente essa coisa dessa idealização, digamos, né? Mas é uma fábula, né? Fábulas são assim, elas trazem esse mundo idílico, né? Eu acho que ela constrói... Sim. De uma forma muito, muito interessante, porque elas se aproximam ainda mais e aí existe esse passo, né? É interessante. As duas, ela cria uma tensão, as duas já estão querendo dar uns beijinhos, já tá ali, já tá no clima. E ao mesmo tempo que eu acho legal nos dois filmes é que esse momento tão esperado do beijo não traz nenhum peso, assim, pras personagens, né? Tipo, nos dois casos foi algo natural que aconteceu. Tipo, elas estavam se curtindo e acabou acontecendo o beijo, sabe? E eu acho que isso que é o mais legal dos dois filmes, assim, correlacionando. É, tipo, essa relação com a sexualidade da forma que tem que ser, né? Leve e, tipo, como fosse beijar um menino também. Se ela quisesse beijar um menino também, ter essa naturalidade, né? Dica! Então, minha indicação de hoje é o Verão de Sengale. Eu nunca consigo falar esse nome direito. Vocês podem achar no Telecine pra assistir. É um filme muito legal, que também traz esse amor jovem, essa coisa de você estar se descobrindo e descobrindo o mundo e tentando entender quem você é. E traz essa visão, assim, não muito idealizada do que é um romance, né? Pessoas que estão ali envolvidas, a personagem principal tem questões muito, muito fortes que ela tenta se livrar de alguma forma, mas não tá funcionando.
Eu tô tentando não dar muito spoiler, porque as descobertas que você vai fazendo durante o filme são muito importantes pra narrativa. Então, assista, é um filme muito, muito legal. Tem imagens e uma construção muito poética. As atrizes são belíssimas. Não que isso importe, mas sim. E assistam e tragam e comentem também o que vocês acharam. A nossa segunda dica é o filme. Esse é um pouco pesadinho, gente. Mas fica leve depois, mas começa pesado. É A Vida Depois, The Fallout. É um filme super recente, saído do forno. É de 2022. Tipo, estreou na HBO Max em janeiro. E conta a história de Veida e Mia, duas garotas que sobreviveram a um atentado a uma escola pública nos Estados Unidos. E aí elas duas vão, tipo... Tem muito a ver, amiga, com o que a gente citou no primeiro, né? Esse apoio e essa rede de apoio que se torna um afeto mais íntimo e amoroso também, né? Entre elas. Porque é muito parecido também com os dois filmes que a gente citou no episódio de hoje. E o que eu acho mais bacana é que realmente, pras duas, meio que vira, tipo, o universo delas, né? Meio que o trauma e todos os gatilhos que ainda fazem parte do corpo e da vida das duas meio que são amenizados com essa convivência e essas brincadeiras com essas brincadeiras bobas e gostosas entre as duas. Parafraseando a Alina. Dentro dessas brincadeiras bobas e gostosas, elas acabam sentindo que tem algo a mais do que uma amizade entre uma blogueira e a menina descolada que tem uma vibe meio Avril Lavigne dos anos 2000, sabe? Eu só lembrei disso com o look da Veida. E aí, o mais legal é isso, que elas são duas mulheres completamente diferentes. E aí você percebe que, tipo, o que une elas vai muito além da forma que pensa e que age, né? E eu acho muito bonito isso, da forma que é construída essa relação das duas. Eu gostei porque ele traz outros elementos além da relação delas duas. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, mas antes a gente queria pedir a ajuda de vocês. Juro que é algo bem bobinho e gostoso de se fazer, né, amiga? Sim, com certeza, gostoso, com certeza. A gente queria, antes de encerrar, pedir pra vocês somarem com a gente na nova fase do História do Brejo, né, amiga? Exatamente, a gente tá numa nova fase e a gente quer ouvir histórias de primeiro beijo. Sim, sim. Primeiro beijo. E tem o recorte também, né, amiga? É o primeiro beijo numa mulher. Primeira vez que vocês beijaram uma garota. Como foi? O que vocês sentiram? Como isso mexeu com o seu universo? E se mexeu, é claro. E se não, contem, mandem um áudio. Rolou borboletas no estômago, a mão começou a suar, a perna tremeu. A minha mão sua até hoje, amiga. Então... É isso, gente. A gente quer saber essas histórias, porque a gente sabe que essas experiências compartilhadas são sempre muito, muito ricas e trazer isso para outras pessoas é sempre muito bacana. Contem suas experiências pra gente, vamos contar pra todo mundo. E a gente também quer muito ter mais vocês aqui de novo, né? Tipo, ter mais a participação. E a gente tem muito feedback lá no Instagram, que inclusive, amiga... @falapocha. Mas a gente sente falta de também sair um pouco da ficção e também trazer mulheres reais pro Fala Pote. Então, a gente também vai receber de duas formas. Além do áudio, de vocês mandarem o áudio pra gente contando a história, mas também se você é tímida, não quer mandar áudio, fica nervosa com áudio e tudo bem, você pode mandar por escrito. E aí você também fala na carta se quer que a gente use o seu nome, se quer que, tipo, invente um nome fictício, você fica bem à vontade. A gente só quer saber as histórias e tá tudo bem se não quiser revelar o nome também. A gente conta a história, mas não conta o santo. Conta o milagre, mas não conta o santo. Tranquilo. Não, a gente conta o milagre, mas não conta a santa. Não conta santa. Correto. É isso, gente. Eu espero que vocês somem muito. A gente quer muito saber a história de vocês. A gente ama ouvir histórias e a gente tava sentindo muito falta. Desde que a gente voltou, depois da Tsunami, que foi a websérie Fala Pote na vida da gente, a gente não conseguiu mais fazer a história do Brejo com novas histórias de vocês. Então a gente quer muito voltar. E eu espero que vocês somem com a gente e enviem lá. Vai estar o link na bio.
um formuláriozinho que aí você pode enviar por lá. Ou, se preferir, também pela nossa DM. Só para encerrar, a gente queria trazer uma iniciativa muito bacana, que é a hashtag O Podcast é Delas 2022. Esse ano a gente está participando dessa iniciativa, que é uma iniciativa que promove a inclusão e participação de mais mulheres no universo podcaster. Então, sigam a hashtag, procurem os nossos episódios, tanto no nosso YouTube, no nosso Instagram, e procurem outras realizadoras e podcasters que estão produzindo conteúdo para que a gente dissemine mais a palavra das mulheres. É isso, gente. Agora, finalmente, a gente está encerrando. E vão lá, seguem o podcast é delas. E também conheça outras podcasts, se você, assim como eu e a Jéssica, também ama podcast. Então é isso, dá esse apoio para as outras meninas criadoras de conteúdo lá no Instagram e nas streams de áudio também. É isso, gente. Em breve. Em breve é ótimo. Beijos. Beijo, tchau. Fala Pod é feito por Roteiro e apresentação Camila Pedrosa. e Jéssica Araújo. Edição E mixagem Ada Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.